Nós precisamos saber qual que é a intenção de Deus para a sexualidade, porque senão nós seremos assim, enganados na tentativa de agradar os nossos filhos, ainda mais numa cultura que tem distorcido tanto esse assunto sobre a sexualidade. Eu não sei se você está entendendo bem onde eu quero chegar, não sei se você já acompanhou outros quadros, né, do Sempre Juntos, no qual nós já falamos da sexualidade. E hoje nós vamos encerrar esse tema ainda tratando desse assunto. É importante sabermos que a adolescência, gente, é o despertar físico. É quando, pela primeira vez, nossos filhos começam a sentir desejos pelo sexo oposto. E para dar continuidade nesse assunto, eu estarei com ele, com o nosso reverendo Leonardo Campanha, que já está sentadinho ali me aguardando para a gente continuar esse bate-papo tão legal e tão fundamental para nós, pais, tios, familiares e para nós mesmos também, que queremos ter o conhecimento desse tema. Olá, pastor, boa tarde. Boa tarde, Tainá. Estou aqui sentado de castigo. Por alguns segundos. Estou aqui lutando contra o sono hoje, né? Estamos aí. Mas vamos lá, vamos falar que o assunto... Aí logo o sono passa. Tá terrível, né? Tem semana que a gente tá mais cansado, tem uma correria a mais. Acontece, né? Nas melhores e nas piores famílias. Nas melhores e nas piores famílias. Pastor, vamos fazer uma retrospectiva rápida, um pouquinho desse tema, né? Sobre a sexualidade, que a gente está tratando já há alguns meses, né? Todo mês a gente traz um assunto diferente. E dessa vez não vai ser diferente. A gente vai fechar um pouquinho, amarrar esse tema. Sim. E que nós podemos, de alguma forma, pontuar a importância, né, dos pais ali, da família, ter uma atenção referente, né, à sexualidade, né? Sim, a gente começou com essa série principalmente porque a sexualidade, normalmente ela é encarada como um tabu dentro da vida da igreja, apesar de a Bíblia sempre falar de maneira muito clara e muito tranquila, né, de maneira aberta, sobre esse assunto. Normalmente, a gente resume, aqui eu vou ser bem genérico, né, mas normalmente a igreja tende a resumir o assunto de sexualidade simplesmente no âmbito da relação sexual. Mas a sexualidade é um assunto muito mais profundo. Ele foi criado para um fim muito belo. Ele tem uma finalidade dentro da relação humana, dentro da relação espiritual com Deus. E nós começamos a trazer aqui à tona, em alguns episódios, de que maneira a sexualidade se manifesta na vida humana e de que maneira nós devemos, então, ou não, encarar a sexualidade, coisas que nós devemos olhar desde a maneira como nós nos comportamos, aquilo que nós vestimos, aquilo que nós postamos, né? Então a gente trouxe aqui abriu um pouco mais esse leque do assunto. Naturalmente, não tem como esgotar. Né? É um assunto que daria para a gente fazer assim mais um monte de programas sobre o assunto. Vários. Ainda mais dentro do tempo que nós vivemos, com tantas distorções sendo inseridas na realidade humana, né? E aí a gente vai então encerrar esse tema esperando trazer, né, de uma maneira prática o como isso deve ser abordado ou não dentro da relação familiar e o porquê da importância dos pais estarem envolvidos ou não nesse assunto, né? Então, a expectativa de que Deus nos conduza, né, de que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, na vida de quem está nos assistindo, para que a gente tenha aí uma geração preocupada com essa área da vida humana, né? Muito bom. Então, você que está aí em casa, chega mais, continue aqui com a gente, conectadinho. Não saia não, viu? Fica aqui com a gente, porque nós vamos começar essa conversa agora. E a primeira pergunta é voltada ali, muitas vezes, claro, para os pais ou as pessoas responsáveis aí pelos seus jovens, adolescentes. Eu já juntei aqui as idades, né? Mas, pastor, aquela pergunta muito comum que para muitos pais é assim, tipo, arrepiar o cabelo, não quer nem pensar nisso. Existe uma idade ideal? Qual é o momento assim mais adequado para os pais chamarem seus filhos, convocarem ali para um bate-papo sobre sexo? É um assunto que tem que, acho que
precisa sobre a sexualidade fazer parte, em si, né? É, Não só sobre o sexo, Quando a gente fala em sexo, mas... a pessoa pode resumir apenas ao ato, né? Eu acho sim, em tudo, né? Olha, Tainá, a gente está aqui, de uma certa forma, pegando alguns aspectos abordados no livro A Idade da Oportunidade, certo? Certo. Do Paul Tripp. Então, a gente vai derrubar a produção de novo, né? Mas a... Eu tenho ele na minha mesa. Se alguém conseguisse pegar pode ser, fica uma a capa dica. roxa, Fica a dica aí A para quem Idade tá... da Oportunidade, A Paul Idade Tripp. do Paul Tripp, né? O mestre aí. Eu creio que, assim, a gente precisa considerar alguns aspectos do tempo que nós vivemos. Então, muitas vezes, a gente tem olhado para as nossas crianças e tem infantilizado as nossas crianças em algumas áreas. Uhum. E, não sei se a palavra certa é essa, né? Mas adultizado em outras. Eu ia falar isso também. Né? Eu não sei se a palavra é certa, mas se estiver errado, vocês me perdoem aqui, tá certo? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem aspectos da área da criança que a gente tem tratado a criança como se ela fosse mais criança do que ela é. Uhum. Então, esse tem sido um ponto que eu tenho buscado ao longo do trabalho dentro do Pinheiros Infância, né, o nosso departamento infantil aqui na Igreja de Pinheiros, trazer aspectos da teologia de maneira sólida para a criança, não de uma maneira só com historinha ou só com um desenho. A gente tem trazido teologia para que a criança, desde pequena, já vá aprendendo as verdades acerca de Deus, né? Uhum. E aí eu falo que muitas vezes as pessoas estão só preocupadas em passar atividades, em dar desenhos, enfim, e acabam se esquecendo disso. Só que nas escolas, as nossas crianças estão debaixo de ataque. Exatamente. Elas estão sendo atacadas de todos os lados. Então, elas estão sendo atacadas pelos professores, elas estão sendo atacadas pelos amigos, né? Elas estão sendo atacadas através das mídias, da tecnologia, das redes sociais. As nossas crianças estão sob ataque, né? Então, hoje, não é segredo para ninguém o tanto de ideologias que tem tentado, né, a serem inseridas, né? As pessoas têm tentado inserir dentro da infância com ideologia de gênero, todas aquelas siglas de LGBT, todas as coisas e tudo mais, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo, como se isso fosse algo saudável, né? Como se fosse algo bom. A gente não tem tempo para abordar todas essas coisas, mas o que eu quero dizer é o seguinte: lá fora, né, fora da nossa casa, fora da nossa igreja, as crianças elas têm sido tratadas como adultos nesses assuntos. E elas têm sido expostas a coisas que elas não deveriam ser, de maneiras que elas não deveriam ser expostas, né? Recentemente, né, essa semana, saiu um artigo da Unicef. Eles até removeram do site porque deu repercussão, e que eles fizeram um estudo e que eles entendiam que os pais não teriam direito de bloquear o acesso da criança a conteúdos na internet. E aí isso vai falar a conteúdos de qualquer tipo. Que absurdo. Se você for ler as entrelinhas, eles estão então dizendo que as nossas crianças deveriam ter algum tipo de contato com pornografia na internet. Então, já tiraram do ar, já tem vídeo de quem conseguiu pegar o artigo e está debatendo, e por aí vai, está explicando, está rolando no Instagram. Mas isso aí, normalmente, a grande mídia vai tentar abafar. Então, a gente normalmente infantiliza a criança nessas áreas. Lá fora, eles então as tornam adultas, né? E eu creio que, de maneira errada, né, muitas pessoas dentro da igreja têm adultizado, né, as crianças, quando crianças muito jovens, muito pequenas, né, e aqui eu provavelmente vou ser criticado por muitos, eu acho que a gente não tem que estimular na primeira infância a menina a ficar passando esmalte, a ficar não sei o que no cabelo, a ficar fazendo maquiagem, coisas do tipo. Na primeira infância, eu acho que não é época para isso, né? Eu creio que a gente está trazendo à tona, numa idade muito pequena, características de uma mulher. Adultos né? antes da hora, né? Querendo já... E aí a gente está elevando a classe de adultos sem ensinar o comportamento. Então a gente não ensina a teoria e está passando o comportamento. Então ela vai ter o comportamento e não vai ter a teoria correta. Né? Então assim, eu creio que existe, eu não sou contra, né, de maquiagem, essas coisas, mas eu acho que tem idade para tudo. Né? Eu acho que criança tem que ser criança. Né? Criança tem lá que se sujar lá no interior, sujar com barro, sujar com não sei o quê, né? Aqui em São Paulo não tem muitas essas coisas, né? Não tem como sujar no carpete, né? Mas a brincadeira que os caipiras fazem com o pessoal da capital, né?
Mas então, assim, resumindo, né, trazendo, a partir dessa introdução, que as nossas crianças estão sob ataque, os pais e a igreja precisam estar atentos para tratar isso de maneira precoce. Então, olha só, o quanto antes a criança já tiver uma compreensão, a gente já tem que estar transmitindo essas verdades. E aí a gente tem que, obviamente, falar na linguagem delas, tomar cuidado com a maneira como a gente expõe os assuntos. Mas a pergunta que eu faço a você é, e aí eu quero que você responda aí no bate-papo, né? Entre você ensinar de maneira bíblica acerca da sexualidade e você deixar que um não cristão dentro da escola ensine, o que você prefere? Se você tiver a oportunidade de escolher quem ensinará os valores mais essenciais e mais importantes da existência humana para o seu filho, você prefere que seja você ou você prefere que seja um terceiro que não crê em Deus, que não tem a mesma fé, e mesmo que se tivesse, qual dos dois você prefere? Eu não tenho dúvidas de que, caso eu tivesse um filho, né, eu naturalmente optaria por eu mesmo ensinar. Entre o que eu creio e o que eu sei e o que outras pessoas creem e sabem, eu opto por aquilo que eu sei. O filho é meu, a responsabilidade dada por Deus foi a mim e não aos outros. Uhum. Sou eu o representante diante de Deus, o responsável por aquela criança. Então eu creio que os pais precisam se atentar para esse fato e, de uma maneira bem precoce, começar a tratar do assunto. É um assunto que, no primeiro momento, pode assustar, mas muitas vezes a gente que complica o assunto e não elas. Né? Então, até no livro aí, A Idade da Oportunidade, o Paul Tripp vai contar a experiência dele, né? A Tainá vai mostrar aí o livro. Eu? Porque daí vão abrir a câmera para você também, para nós. Então tá aí, né? A Idade da Oportunidade, tem na Editora Hebron. Não sei como é que tem na Editora Hebron, já Entre podem lá no acessar. site da Editora Hebron, toda a verba, .br. todo o lucro revertido aí, né, para obra missionária. Aqui, ó. E aí o seguinte, eu entendo que você precisa falar de uma maneira tão simples quanto a Bíblia fala. Né? Se a Bíblia trata o assunto de maneira clara, não somos nós que temos que complicar esse assunto. Né? E o Paul Tripp coloca uma comparação bastante interessante, seguinte, né? Se você defende que a sexualidade é algo maravilhoso que Deus criou, por que você tem vergonha de falar? E olha que coisa doida, né? Porque o ímpio está falando com a maior tranquilidade. Né? O ímpio está tratando a sexualidade do jeito que ele tem, sem princípio bíblico algum, sem seguir o manual da vida. Se achando que... Se achando que é o sábio, que é o sexólogo, que é o não sei o quê, né? Como diria o raio que os parta, tudo aí, né? E não, nós temos o manual da vida, nós temos o livro que traz as verdades eternas. Deus nos deu, né? E o Espírito vai nos ensinando, através da leitura das Escrituras, essas verdades. Somos nós, então, que devemos cuidar dos nossos filhos nessas áreas. E digo para você, existem pesquisas que apontam que, na média, olha só, na média, as crianças são expostas à pornografia aos 11 anos de idade. Na média, tá bom? Depois, se você quiser, tem vários sites que tratam desse assunto, a pesquisa específica vai estar lá. Mas, se na média as crianças vão ser expostas aos 11, quer dizer que tem crianças que foram expostas aos 7, por exemplo, aos 9, aos 8. E você vai se assustar quando você começar a conversar com o teu filho nessa área, para saber, né, fazendo perguntas, para entender o que ele sabe. Você vai se assustar com o tanto de coisa que ele já recebeu de fora. Vai mesmo. Né? Experiência. Então, assim, o importante é que você tenha a naturalidade com as respostas que virão, né? Porque pode vir umas respostas meio cabeluda, mas você tem que ter naturalidade para receber e não fechar a porta de comunicação. Você não pode perder esse link, você não pode perder a conexão com o seu filho, com a sua filha, né? Quando eu falo filho aqui, representando os dois sexos, né? Porque decisões erradas, tá? Aqui eu acho que é importante a gente ressaltar, vai ficar repetitivo, é importante ressaltar a importância, né? É fundamental ressaltar a importância de que essa área tem na vida do ser humano. Experiências sexuais geram marcas indeléveis, né? Experiências sexuais trarão marcas para o resto dessa vida, né?
aqui nessa terra, né? Então, se você ama o seu filho, se você quer cuidar de uma maneira bíblica do seu filho, é importante que você dê a ele os fundamentos bíblicos para que ele tome as decisões corretas. Você vai orientar, você vai ensinar, para que ele, então, quando chegar o momento, inclusive, ele muitas vezes vai te consultar a respeito de algumas coisas se você estabelecer uma boa comunicação com ele. Se você estabelecer um bom contato com seu filho, na tranquilidade, na abertura do assunto, né, por mais que seja um assunto relativamente complicado, mas eu acho que a complicação é mais nossa do que deles, para que você possa, então, ser um pai que vai conseguir orientar o seu filho. Né, a ideia de um treinador que está preparando um jogador para o jogo da vida real. Então, se você passar, né, você tem que descansar na graça de Deus também. Então, cabe a você passar as instruções corretas, ensinar as verdades bíblicas e orar e descansar que o Espírito conduzirá seu filho. Ele vai tomar só decisões certas na vida? Definitivamente não. Mas eu entendo que quanto mais conhecimento bíblico ele tiver, quanto mais intimidade com Deus ele tiver, melhores serão essas decisões. Tá certo? E eu creio que menos traumas, não sei se eu não gosto da palavra trauma, mas menos experiências erradas ele terá nessa área. Então, o quanto antes você conseguir, por exemplo, muitas vezes o menino não vai entender o seu corpo, aos 7, 8 anos já vai acontecer coisas que ele não vai entender. Então, eu tenho experiência de uma pessoa próxima a minha esposa, que aconteceu isso, né? O filho, já numa idade nova, teve uma reação do corpo, né? Você sabe o que eu estou falando, e ele foi falar com a mãe que ele não estava, o que estava acontecendo. E a mãe assustou, mas explicou. E depois eu fiquei assim, né? Depois ele comentou uma outra coisa com a mãe dele, e eu falei para minha esposa, olha que bênção, se a pessoa souber conduzir essa intimidade que ele já tem, essa relação com o filho vai ter a liberdade para falar de todas essas coisas com os pais, né? E aí você tendo o fundamento bíblico, você com cautela vai explicando. Se você não souber, não precisa desesperar. Fala assim, olha, vamos estudar junto, vamos pesquisar, né, fazer leitura de bons livros cristãos que tratam do assunto. Né, para que você tenha, né, e eu posso falar que quanto mais puro, né, for o caminho ao longo dessa vida, melhor. Né? Eu tive os meus erros, eu fui criado numa família não cristã, Deus me converteu aos 16 anos, mas a gente vê que existem coisas que ficam. Né? Então, por exemplo, eu tive contato com pornografia muito cedo na minha vida. E eu sei das marcas que isso trouxe na minha experiência. Né? Pela graça de Deus, casei virgem, mas outra área da minha vida sexual estava contaminada. Então, as suas crianças, infelizmente, por conta da influência do pecado nesse mundo, elas estão sendo expostas a isso. Né? Basta você pensar, quando você era mais novo, como que a sexualidade era tratada, a maneira como as pessoas se vestiam, como eram os clipes musicais, como eram os filmes, as séries. Hoje em dia, um clipe de uma cantora de funk é conteúdo pornográfico. E as crianças, se ela estiver batendo o canal, lá passando o canal na TV, vai assistir. Ela pode cair no YouTube nisso. Nas propagandas, né? Vai entrar né? no Netflix, vai não sei o quê. Meus irmãos, nós precisamos estar atentos, porque o perigo é real, é sério, e cabe aos pais, então, a função primária, principal, de ensinar as crianças sobre esse assunto. Muito bom, pastor. Tem um comentário que eu quero compartilhar do Sidney Foster. Ele escreveu, infelizmente, não me guardei e me arrependo muito. Que Deus tenha misericórdia de mim e de todos que cometeram esse erro com Deus. A Cristina coloca, né? Sim, a sexualidade tem que estar de acordo com os princípios bíblicos. E a Luana, ela colocou, concordo com o senhor, pastor, as crianças estão tendo acessos a coisas de adultos antes da hora. Definitivamente. Definitivamente. E, pastor, eu faço uma perguntinha. O que dizer, cada vez mais, né, é comum nós encontrarmos aqueles pais amigos, né, que inclusive falam, né, eu sou mais amigo do que pai. Eu tenho essa relação super legal com meu filho, eu sou muito amigo. Mas, o que dizer dessa questão, né? Qual que deve ser a relação entre pai e filho? E
Pensando nisso, né, para poder saber qual a relação que deve ser entre pai e filho, o que que os pais precisam saber exatamente ali, né, como pais, e qual que é aquela verdade? Isso eu estou falando de uma família cristã, né, basicamente. Eu acho que a pergunta já se responde, Já. né? Como deve Essas- ser o relacionamento de pai e filho? Relacionamento de pai e filho, né? Existe, obviamente, né, não existe espaço para aspectos de uma amizade? Existe, né? A ideia de você ter abertura para conversar, proximidade. Mas pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, filho tem que ser filho. Não tem, é uma falácia que foi criada ao longo dos tempos modernos, vamos colocar assim, das últimas décadas, né? E normalmente porque as pessoas tendem a enxergar muito mais os erros dos pais do que os acertos. Né? Então fala assim, não, porque meu pai errou comigo nisso, minha mãe errou comigo naquilo, e por isso não me relaciono bem, então com meu filho eu vou ser um amigo dele. Cara, você não foi chamado por Deus para ser amigo do teu filho, né? Tem um vídeo que circula na internet, esse vídeo é muito legal, não vou lembrar o nome, mas é um psicólogo relatando, ele não é cristão, né? Relatando a experiência dele com a mãe dele, e que um dia ele naqueles, muitas vezes na troca de respostas entre filho e mãe, né? Ele falou assim para a mãe, eu não amo a senhora. Ah, eu já vi. Ela respondeu, tudo bem, eu continuo te amando, você não tem que me amar, você tem que me respeitar. É a tua função como filho me respeitar como mãe. Né? E se continuar assim, a chinela canta e por aí vai. Né? Então, a gente precisa entender que a relação ela já é dada uma relação de autoridade e de submissão. Existe uma diferença hierárquica. Os pais, dentro da relação, são superiores aos filhos. Simples assim. Tanto é que é uma figura que Deus usa para conosco. Ele é o nosso pai e nós somos filhos. Você fala de igual para igual com Deus. Você manda em Deus. Você é amigo de Deus, mas quando Deus quer te disciplinar, Ele te disciplina. Quando Ele vai mandar as coisas na sua vida, Ele manda sofrimento, Ele faz o que tiver que acontecer para você ser mais e mais conformado à imagem de Cristo. Então, a sua função como pai e como mãe é ser pai e mãe. É estabelecer limites, é ensinar valores, é cuidar para que seu filho receba uma educação bíblica dentro de casa, para que você tenha, de uma certa forma, tranquilidade na hora que você solta o seu filho para a escola, para saber que ele, por mais que ele possa receber influências erradas, ele estará pronto para dar respostas corretas. Por mais que ele venha com influências negativas de ideias humanistas, por exemplo, ele vai ter respostas bíblicas e uma convicção para reagir de maneira correta diante dessas realidades. Então, por exemplo, eu não fui criado, né, num ambiente cristão. Meus pais, minha mãe começou para a igreja, foi convertida e tudo mais. Então, eu comecei a ter um contato mais próximo com o evangelho por volta de 12 anos, para 14 anos e tal. Deus foi me converter com 16. Mas uma coisa que é fato, por exemplo, meu pai sempre me ensinou algumas coisas, mesmo antes dele ser crente. E uma das coisas que ele me ensinou foi acerca de honestidade. E isso é algo que eu carrego até hoje. Muito bom. Mas ele ensinou. Então, vinha o troco errado, eu devolvia. Por exemplo, né, quando era molequinho lá, criança, 7 anos, 10 anos, vinha o troco errado lá, que eu ia comprar alguma coisa, eu devolvia o troco. Por quê? Porque eu aprendi em casa. Por mais que tivesse outra pessoa assim, não, cara, ele deu o troco errado, eu levo o troco. Não funciona assim. Né? Então, os pais, se eles ensinarem de maneira correta, isso é a prova de erro? Claro que não. Mas os seus filhos estarão melhor preparados, tá certo? Então, não ache que você foi chamado por Deus para ser o grande amigo do seu filho. Né? Porque você está numa posição de superioridade, você está numa posição que vai ter que impor limites, você vai ter que estabelecer a disciplina do dia a dia, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. É você que vai transmitir quais são as responsabilidades do seu filho, é você que vai ensinar sobre a área sexual, sobre a área moral, em termos de caráter. Né? Cabe a você, e aí você fala assim, mas pastor, a responsabilidade é grande e está acima das minhas forças. Concordo, duas verdades.
mas você tem que dar o seu melhor e descansar na graça de Deus. Por isso a gente tem indicado aqui na nossa igreja, e aí fica mais uma indicação da editora Hebron, a Pais Fracos, Deus Forte, ou Deus Forte, Pais Fracos, acho que é da Fitzpatrick, né? Então procure lá no site da editora Hebron, tem esse livro lá, porque vocês têm que fazer aquilo que Deus falou para vocês fazerem, vocês falharão, mas vocês têm que descansar em Deus, né? Na graça dele derramada sobre a vida dos seus filhos. Então, saiba que vocês são pais. Tá? Vocês podem ter algumas características parecidas com de um amigo. Vocês têm que estar aptos a ouvir os seus filhos, a não perder essa conexão de abrir os seus filhos, terem intimidade contigo para contar os segredos, né, da vida. Mas amigo, do jeito que a gente entende a palavra, não dá para ser. Né? Porque nós não temos numa relação de amizade um que manda e o outro que obedece. Né? E aí, na relação pai e filho, tem. Pelo menos na Bíblia mostra que sim, na minha casa era desse jeito. Né? Então, meu pai, lá no interior, a gente falava assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? Exatamente. E, pastor, eu quero compartilhar um comentário da Enaira. Ela colocou assim: penso que os líderes de igreja poderiam trabalhar esse tema de maneira a focar nos pais esse ensinamento bíblico, pois percebo que ainda é um tabu para muitos esse tema. E aí teve um comentário aqui que cortou, mas eu até gostaria de falar sobre isso, mas deixa eu ver aqui. Pastor, qual é o conselho do Derek Ariel? Pastor, qual é o conselho para alguém que ainda está preso na pornografia? É necessário a ajuda de mais alguém? Ou ela é capaz de libertar sozinha, recorrendo sempre a Deus? Eu só vou fazer um comentário antes, que eu acredito que amanhã, essa semana, ou na próxima, nós vamos falar sobre pornografia com o pastor Tiago Henrique. Achei que você ia falar que os vídeos serão disponibilizados. Mas amanhã também nós teremos os vídeos disponibilizados, mas eu vou reforçar isso no final. Mas nós teremos um programa só sobre isso. Mas se o senhor quiser responder também aqui... Tá. Já para... eu entendo que aquele tipo de resposta estranha, sim e sim, né? Na verdade, você nunca está sozinho, né? Porque o crente ele sempre vai contar com o auxílio do Espírito, né? Não tem como. É Ele quem efetua em nós tanto querer quanto realizar. O primeiro passo sempre é se arrepender dos pecados, você pedir perdão pelas suas falhas diante de Deus, para então você começar esse processo de abandono desse pecado, né? Eu vou recomendar, o pastor Tiago vai tratar com certeza aí com muita autoridade sobre o assunto, mas até lá, eu recomendo que você entre no canal do YouTube da nossa igreja, Igreja Cristã de Pinheiros, onde está tendo essa transmissão, que você pesquise dentro do canal. É possível que tenha pelo menos 2 ou 3 vídeos meus falando sobre pornografia. Uhum. Tá? Então, depois procura lá pornografia dentro do nosso canal, Leonardo Campanha, alguma coisa assim. É possível que tenha 2 ou 3 vídeos meus falando do assunto, inclusive com alguns passos de como você lutar contra isso, tá certo? Além disso, dentro do site da nossa igreja tem um blog, eu escrevi um artigo sobre esse assunto. Então, você também pode pesquisar por esse artigo, por que cristãos consomem pornografia, alguma coisa assim, e um dos vídeos meu é falando sobre esse artigo. Então eu recomendo que você faça os dois, né? A gente vai ver que isso tem motivações no coração, mas tem a ver com o não encontrar satisfação plena em Deus e por aí vai, é algo profundo. Com certeza você precisa se arrepender, com certeza você precisa falar para Deus que você se arrependeu, com certeza você tem que pedir auxílio para o Espírito. E eu acredito que é muito importante que você tenha uma pessoa madura na fé, de preferência do mesmo sexo seu, né? Na verdade, do mesmo sexo seu. Acredito que é muito mais sábio isso, em que você vai, o que a gente chama de prestar contas. Uma pessoa que vai te auxiliar nos momentos tanto de dificuldade como em te acompanhar, né? Por que eu falo isso? Porque esse tipo de pessoa vai chegar do nada para você mandar mensagem: aí, como você está? Parou com aquilo ou voltou com aquilo? Né? E aí você tem um aspecto de tanto a questão do compromisso com essa pessoa, quanto o compromisso com Deus, né?
eu creio que você pode tomar decisões iniciais que não mudarão o seu coração, mas que te ajudarão nesse processo de mudança. Onde você tem consumido pornografia? Tem sido na internet? Corta a internet. Tem sido no celular? Corta a internet do celular. É em grupo do WhatsApp que você anda recebendo porcaria? Sai do grupo do WhatsApp. Bloqueia a pessoa. Você tem que tomar ações práticas, muitas vezes até naturalmente parece que contra os seus desejos, a inclinação da sua carne. Tá certo? A gente tem que lutar com as nossas forças, pedir força ao Espírito e agir na prática, demonstrando essa força. Tá certo? Então, tome ações práticas, né? Cristo fala que se o olho te faz pecar, arranca, né? Melhor entrar cego no reino do que, né? Do que ir para o inferno com 2 olhos bons, né? Tudo mais. O que Cristo está fazendo ali não é para você fazer isso literalmente, porque ainda que você remova os seus 2 olhos, o seu coração está contaminado com isso e as suas lembranças também. Você sem olho pode continuar pecando. O ponto que Cristo está trazendo é que nós temos que lutar com todas as nossas forças e tomar as decisões que forem necessárias. E se for necessário cortar a internet, você fala assim, mas pastor, você é louco? Cortar a internet? Aí você vê o que é importante mais. A internet é a tua santidade. Você resolve. Tem coisa que eu não posso resolver por você. Tá certo? Eu falo aqui como alguém que, pela graça de Deus, lutou contra isso, de uma certa forma luta até hoje, né? Mas que pela graça de Deus, Ele tem preservado a minha vida, né? E não se iluda, se você é solteiro, achar que isso não vai contaminar seu casamento. Não acha que, não, eu só faço isso porque eu não tenho uma namorada. Você tem um problema no seu coração que acha que você precisa de mais alguma coisa além de Deus para ser feliz e para estar satisfeito, né? Então é algo muito mais profundo. Eu creio que o pastor Tiago vai tratar isso. Falei aqui de maneira introdutória, muito rápida, por conta de algumas perguntas que nós ainda abordaremos no programa, mas recomendo então esses vídeos meus, recomendo esse artigo, e naturalmente você vai ter coisa muito melhor do que meus vídeos, mas o meu vídeo dá para você começar e depois você procura os caras bons falando na internet aí, tá certo? E que Deus te abençoe nessa luta, né? Que o Espírito trabalhe no seu coração e que em breve você esteja com essa área da sua vida santificada. Muito bom. Temos o livro, vamos mostrar. Pais Fracos, Deus Forte, isso aí. Deus Forte. Então, recomendação, dica. Editora Hebron. Mais um da Editora Hebron aí. editorebron.com.br, acesse, já faça seu pedido lá mesmo. Pastor, olha, tem um comentário aqui que eu quero entender uma questão, que fala assim, não podemos provocar a ira dos meninos para que não perca o ânimo, talvez. Mas eu acho que os pais têm, eu vejo muita gente se apegando muito, não provocar a ira do filho. E nisso tem amenizado não vou ficar repetindo porque isso deve estressar, eu não vou ficar pegando no pé porque ele já deve estar por aqui, né? E a gente tem que ter uma atenção e entender o que é a nossa responsabilidade e o que não mais, né? Eu acho que uma coisa importante, antes da gente se apegar a uma desculpa bíblica, né? Porque às vezes a pessoa quer só uma desculpa bíblica. É igual quando a pessoa vem pedir conselho para o pastor, querendo que o pastor concorde com a posição dela só para ela cometer o erro, né? Então é o seguinte, é importante que a gente entenda o que esse texto diz, né? O que é não provocar o filho à ira? Será que Deus está falando para nós que não provocar o filho à ira é quando eu ensino algo bíblico, ele discorda e eu estou provocando o filho à ira? Será que eu estou provocando o filho à ira quando eu ensino verdades bíblicas e ele não quer aprender e eu disciplino, eu estabeleço limites? Será que é isso que é provocar o filho à ira? Então, assim, é um texto que cabe também um outro momento, uma explicação mais profunda, mas não confunda a responsabilidade bíblica com que isso fosse provocar o filho à ira, né? Então, com certeza, Deus não seria contraditório a ponto de pedir para você ensinar algo aos seus filhos e quando os seus filhos discordassem, ele falar que se você insistir, você está provocando o seu filho à ira. Definitivamente não, né? Quando a gente olha Deuteronômio 6, fala que os pais têm que inculcar na cabeça das crianças. Fala que os pais têm que ensinar no andar, no deitar, no levantar, no sentar, não sei o que, o tempo todo. E é repetição. Então não confunda provocar os filhos à ira com rebeldia das crianças. Não confunda provocar o filho à ira como a questão do pecado que a criança tem, a maneira como ela reage a coisas que ela deveria obedecer.
tá certo? Rebeldia tem que ser tratado como rebeldia, né? Pecado tem que ser tratado como pecado, e o pai tem que continuar ensinando a Bíblia. Quer o filho goste ou não, é o pai que tem que ensinar. E aí, obviamente, vai ter que contar com a graça, vai ter que lutar para isso, você vai ter que fazer isso de uma maneira sábia, amorosa, né? Para que o seu filho entenda que as verdades de Deus, além de ser verdade, por ser verdades de Deus, elas são boas, elas são perfeitas, elas são agradáveis à nossa existência. Essas verdades transformam o nosso ser, essas verdades enchem a nossa vida de alegria e por isso devem ser ensinadas de uma maneira amorosa, de uma maneira sábia, tá bom? E rebeldia tem que ser tratado como rebeldia e não como estar provocando o filho à ira, tá bom? Espero que eu tenha conseguido aí pelo menos dar um início de resposta. Muito bom, excelente resposta, eu acredito. Já vi até palminhas ali nos comentários. Mas agora eu queria dar um recado, quase que eu falo, dar um comentário aqui, dar um recado para você. Às vezes, né, a gente quer sair e precisa sair da nossa zona de conforto. Deixa eu só tirar aqui o fone que tá chiando bastante. Às vezes a gente precisa sair da nossa zona de conforto, aprender coisas novas e se renovar. E, gente, na vida ministerial também não é diferente, viu? Às vezes, sempre nós precisamos buscar aquelas mudanças do nosso coração, que a gente sempre fala em vários programas. E, claro, qual que é a novidade? É o evento da pregação transformadora, que ele foi pensado especialmente para você que quer sempre buscar uma renovação na sua vivência. Então, você que busca que o seu ministério cresça, você que quer aprimorar os seus conhecimentos, então participe desse evento, que é a Pregação Transformadora, que acontece nos dias 3 a 6 de agosto, ainda deste ano, viu? A partir das 20 horas, ele será totalmente online, gente, a transmissão. Então, contará com a presença, já dá para ver os rostinhos aqui embaixo, né? A presença do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Jeremias Pereira, Ronaldo Lidório e o nosso reverendo Arival Dias Casimiro. E, claro, gente, para você poder participar, você pode pegar a sua câmera do celular e apontar para o QR Code ali e já fazer a sua inscrição. Então, já aproveita essa oportunidade, já se inscreva e participe desse evento que com certeza será uma bênção na sua vida, na nossa vida. Lembrando que o voucher, né, o voucher para você participar é IPPTV 20. Então, isso vai com certeza te também auxiliar na inscrição. E claro, todo o valor que é revertido, gente, todo o valor que entra ali, né, o lucro, ele vai ser revertido para a Junta Missionária de Pinheiros. Você vai estar contribuindo também com as ações de missões. Olha que coisa boa. Só para eu entender, aí o QR Code é aquele quadradinho cheio de coisinha que aparece no canto. No cantinho. Então pronto, é nesse quadradinho cheio de pontinha aí, é nesse que você põe o celular. Você aí vai pedir para abrir o link aponta a câmera, você liga a câmera do celular, aponta ali, ó. Aí ele vai pedir para abrir o link, você abre o link e cai no site. Cai no site. Aí lá tem o voucher na hora da inscrição. O voucher, o pastor Arival fica bravo com a gente que é voucher, é o código lá, né, o nome que você quiser dar. Mas quando você põe lá o IPPTV 20, vai garantir um desconto. Um desconto. E somente quem usar o voucher é que vai ser revertido para missões, é isso? Exatamente. Então usa o voucher para ajudar missões. E ajuda a gente. E você ganha desconto e você ajuda missões. Está participando da obra do reino aí. Aí, ó, agora mais claro que isso é impossível. Com essa interpretação, essa ênfase agora, acho que não ficou dúvida, né, gente? Deixa aqui o comentário e já participe. Pastor, tem uma frase muito sutil. Ela é ali bem delicadinha, nem parece ter perigo nenhum, que inclusive é o nome do nosso programa. Do jeito que o capeta gosta. Exatamente isso, né? É só um beijo. Eu tiro isso porque os jovens, você vai conversar e fala, gente, mas é só um beijo. O que tem de mais nisso? Qual que é o perigo disso? Mas por que Deus nos ordena a não atiçar nossas paixões românticas e sexuais até que estejamos casados? Esse é só um beijo, gente? Tem uma outra implicação por trás, que é isso que a gente quer explicar aqui também. Vamos lá. Coisas simples da vida. Quem criou a sexualidade? Deus. Pergunta. Faz tempo que eu não faço perguntas, né? Ai, não participei Deus. no programa segunda-feira. Tainá estava de folga de mim, ela me demitiu na segunda-feira. Quem criou a sexualidade? Foi Deus. Deus. Normalmente quem cria sabe mais do que aquele que é criado. Certo? Exatamente. Deus é onisciente, né? Ele sabe todas as coisas. Ele, além de ser onisciente, ele é sábio. E além dele ser sábio, onisciente, ele é santo.
Então, Deus, ele, como aquele que criou todas as coisas, e ele criou todas as coisas de uma maneira boa, de uma maneira perfeita, né? Quem afetou isso foi o pecado como consequência da ação humana. Ele sabe de que maneira deve ser utilizado. Exatamente. Né? Então, quando você compra um carro, né, o brasileiro não tem muito essa mania, não, mas deveria ter esse hábito, né? Nem mania, é hábito. Quando você compra um carro, existe um negócio chamado manual do proprietário. Quando você compra tudo, né? É. Qualquer coisinha vem com manual. É que a geladeira o cara acha mais fácil, só tirar e pôr na tomada, né? Mas no carro, quero dar um exemplo, lá quando uma pessoa normal e que quer manter o carro funcionando vai comprar esse carro, ele vai primeiro saber que tipo de combustível que é utilizado. Então, você não vai pôr um carro flex, que aceita gasolina e álcool, você não vai pôr diesel, né? Então, primeira coisa, né? E você não vai pôr gás veicular também, GNV, gás natural veicular, você não vai pôr, porque não foi feito para aquilo. Quando você vai trocar o óleo, se o óleo é mineral, se o óleo é sintético, se é 5W10, se é 5W20, você vai olhar isso onde? No manual. Por quê? Porque se você não seguir o manual, o que vai acontecer com o teu carro? Teu carro vai quebrar, teu carro vai explodir, vai fazer tudo o que ele não deve fazer, tá certo? E aquilo que você quer que ele faça, ele não vai fazer. Então, a mesma coisa com a sexualidade. Então, Deus deixa de maneira clara a maneira como Ele quer que seja usada e Ele diz que a sexualidade ela é reservada pro casamento, tá certo? Então, o leito do matrimônio seja sem mácula e coisas do tipo, basta você olhar isso. Os homens devem ter uma só mulher, a mulher só um homem, por aí vai. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Deus estabeleceu. O ponto é que nós temos nos deixado influenciar pelos pensamentos do nosso tempo. Então, da mesma forma que nós deixamos as nossas crianças soltas, de maneira geral, para aprender sobre sexualidade fora da nossa casa e fora da nossa igreja, a gente tem deixado que os nossos padrões de relacionamento sejam estabelecidos ou sigam padrões de fora da igreja. Minha pergunta a você é, quem entende melhor de relacionamento do que Deus? Qual é o padrão a ser seguido, senão o que Deus nos deixou? Então a gente precisa voltar para as Escrituras para falar sobre relacionamentos. Para isso, eu quero indicar um programa que a gente fez junto também, né? 2 programas que nós fizemos juntos, que era no Diário de Eva, que virá depois desse uma outra versão, né? Mas uma versão mais antiga, em que nós falamos sobre namoro. Exatamente. Né? Então eu creio que vai encaixar muito bem aqui com a resposta. Então foram 2 programas que a gente fez no meio do ano passado. Estava na pandemia, um foi em junho. Então você vai procurar namoro. Que memória. Foi em junho, porque eu lembro que eu estava na casa do meu sogro, quando a gente pegou Covid, essas coisas todas aí. Você vai falar, namoro bíblico. Namoro bíblico, realidade ou utopia. Uma coisa assim. Procura lá, Exatamente. namoro, Leonardo Campanha, lá no canal da igreja, essas coisas lá. Nós vamos estar lá, tá certo? São 2 vídeos. Parte 1 e parte 2. Como diria no interior, começa do começo, termina no final, começa com 1, depois vai pro 2, tá certo? Brincadeiras à parte. Por que eu estou falando isso? Lá a gente trata desse assunto com um pouco mais de detalhe. Mas esse negócio de só um beijo, né, muitas vezes tem sido usado aí para os jovens, para os adolescentes ficarem, né? E lá no namoro, lá, utopia, não sei o quê, eu vou defender o meu entendimento bíblico. Pode parecer loucura para você. Eu quero que você me prove nas escrituras que eu estou errado. Que beijo de língua, beijo na boca, não tem espaço nem no namoro. Aí você pode falar que o pastor é louco, mas eu quero que você me prove o contrário nas escrituras, tá bom? A gente tem que tomar a pauta da nossa vida pela Bíblia. E aí, por que eu estou falando isso? Porque você que está aí nos assistindo e já foi jovem, eu quero que você lembre dos seus tempos áureos e eu quero que você lembre qual foi a vez que você deu um beijo na boca de alguém. E isso não trouxe consequências para o seu organismo. Eu quero saber quando foi que você não se sentiu estimulado quando você deu um beijo na boca de alguém. E por que eu falo isso? Porque se eu beijo na boca e eu tenho um estímulo sexual, meu corpo tem uma reação, né? Nos homens vai ser uma ereção, nas mulheres vai ser outra coisa. Não sou mulher, não tenho a menor ideia de como seja. Mas o ponto é, eu posso satisfazer aquele desejo que está sendo despertado em mim antes do casamento? Biblicamente, não. Se eu não posso satisfazer,
e eu estimulo e não satisfaço, o nome disso na Bíblia é defraudar. E a Bíblia fala que eu não tenho que defraudar. Então o ponto é, a gente, isso aqui eu vou trazer uma outra coisa que jovem sempre pergunta, quais são os limites do namoro, e como bons cristãos meia boca que normalmente nós somos, a gente quer saber o limite para chegar perto do limite, não para ficar longe dele. Tá certo? O nome disso, lá no interior, é burrice, né? Então a gente tem que saber o limite para ficar longe do limite, não perto do limite. Né? Porque você não vai ficar brincando com a sua vida, por exemplo. Você fala assim, ó, se você andar ali, você vai perder tua perna. Você não vai arriscar perder a perna, você vai andar longe. Aquilo que você dá importância, você não quer arriscar. Aí tem que ver se você dá importância ou não para a santidade na sua vida. Eu sei que hoje estou mais bravo, né? Deve ser o sono. Então é o seguinte, eu não sei o que você dá importância na sua vida. Tenho certeza que se você tivesse que arriscar sua perna para andar no limite, você não daria. Para arriscar teu braço, né? Você não arriscaria. Então agora, é a santidade importante para você ou não? E aí a gente vai ver o quanto você está disposto a arriscar a santidade ou não. Tá bom? Então o beijo, ele tem um poder, vamos falar poder aqui, tá certo? Mas ele tem um poder para despertar coisas em ambos os sexos. Tá certo? As pessoas são estimuladas através do beijo. Então, não faz sentido nenhum para um cristão querer esse tipo de coisa para a sua vida. Né? É você querer toda vez que você dar um beijo, você cometer um pecado. Quando você não está casado. Então não é só um beijo. É um beijo que desperta outros desejos que não devem ser atendidos. Se os desejos não forem atendidos, defraudar, pecado. Se os desejos forem atendidos, fornicação, pecado. Então você escolhe. Se você quer uma vida de santidade, você quer uma vida de pecado deliberado. Lembrando que em Hebreus 12, hoje eu tô que tô, hein? Hebreus 12 vai falar que Deus disciplina aqueles que Ele ama. Se você vive uma vida de pecado deliberado e Deus não está te disciplinando, Hebreus vai falar para você ficar esperto que você deve ser filho bastardo e não filho. Então você tem que ficar atento com o negócio aí, tá bom? Então é o seguinte, o que nós temos que pensar é na nossa santidade. Ser de santos, porque eu sou santo, a gente já falou de santidade num programa, pode pesquisar aí também. Amanhã vai estar tudo liberado. Vai estar tudo liberado. Amanhã vai subir tudo, depois eu... Aí depois ela vai explicar que canal que é, canal que não é, tá bom? Então assim, fique atento com aquilo que você valoriza na sua vida. Tá certo? Porque muitas vezes a gente valoriza o tempo presente e a gente perde de perspectiva a eternidade. Muitas vezes a gente acha que a gente está jogando fora oportunidades de satisfazer os nossos desejos, sendo que, na verdade, a gente está perdendo de perspectiva as grandes realizações que nós temos na eternidade, que já são usufruídas no tempo presente, que são do tempo futuro e já são usufruídas no tempo presente. Né? Então, nunca é só um beijo, tá certo? Até esses dias eu estava vendo... umas perguntas e respostas muito boas que tem aí na internet, mas a pessoa perguntou assim, pastor, o namoro evangélico só pode pegar na mão? Ele falou, não, pode pegar no cabelo, pode pegar no braço, pode beliscar o nariz, pode apertar a bochecha, tá certo? Então toma cuidado com os teus relacionamentos, né? Eu nem precisaria falar a loucura, né, que hoje eu preciso, mas o ideal seria nem precisar falar sobre um crente deve ou não deve ficar. Isso é loucura. Nem deveria ter que falar disso. Mas então, o crente não deve ficar, e se for namorar, tem que tomar cuidado com os padrões de relacionamento. E para isso a gente indica um outro livro, tô demais derrubar. Sexo, namoro e relacionamento. Relacionamento, sexo e namoro. Tenho na minha mesa também. É uma dessas ordens aí, que é nesse livro que a gente trabalha nos 2 programas sobre namoro. Exatamente. Tá certo? Então, se você assistiu outro programa, você vai ver a indicação dos livros lá com mais tranquilidade. Ele tem livro digital, ele tem livro físico, enfim. Você pode ficar à vontade para comprar como quiser. Editor Hebron. Mas é uma perspectiva bíblica. E aí eu sempre vou falar, me mostre do contrário nas escrituras que você pode fazer o que você faz. E eu continuo seguindo com a minha posição aqui. E você vai falar assim, pastor, mas você fala isso porque você é casado, né? Eu queria que alguém tivesse me falado. Quando eu era adolescente, nunca ninguém me falou. Eu queria que alguém tivesse me falado quando eu era jovem e ninguém me falou. Então, aprenda com o erro dos outros. O nome disso é sabedoria. Né? Ver os erros dos outros e errar do mesmo jeito é burrice. Então, você escolhe o caminho, né? Vai lá para Provérbios, vê o caminho da sabedoria e da insensatez. Qual que é o melhor seguir?
Muito bom. Pastor, temos o vídeo da Júlia Alves, ela que é líder do grupo, né, da UPA, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e ela gravou pra gente falando um pouquinho dessa frase aí, é só um beijo. E aí, gente, tudo bem? Mais um programa do Sempre Juntos finalizado com o tema É só um beijo? E bom, a gente já viu que não é só um beijo. E eu não sei se vocês conhecem, mas tem um filme que o nome é Barraca do Beijo. E nele aparece o beijo de forma bem banalizada, assim como tá demonstrado hoje na nossa sociedade, né? Então a gente percebe que muitas pessoas falam, mas é só um beijo, mas é só uma ficada. Sendo que na verdade não é isso que Deus tem pra gente, não é assim que Ele quer que a gente seja feliz, não é assim que Ele quer que a gente seja valorizado. Todo mundo fala, né? É só um beijo, é só um negocinho aqui. Mas, gente, a gente tem que lembrar que nunca é só alguma coisa. Tudo que a gente fizer vai impactar diretamente o nosso relacionamento com Deus e vai impactar diretamente o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Então, nunca é só uma coisinha, nunca é só uma mentirinha, só uma fofoquinha, só não vou orar hoje. Esses sós, né, acabam virando a nossa rotina e aí quando a gente já vê, já tá tudo ferrado. E essa questão do beijo, né, principalmente na adolescência, ele tá muito voltado para a pressão social, né, a pressão dos colegas, a pressão da sociedade. Como assim você nunca beijou ninguém? Como assim você não gosta de ninguém? Como assim você não namorou ainda? Quando na verdade a gente deve focar o nosso coração, a nossa alma e a nossa mente em Cristo, independente do que as pessoas dizem. Não é fácil, mas Ele pode nos ajudar com isso. Ela é bem perfil Pastor Leonardo. Não é só coisinha, só isso, só aquilo, que aí quando vê já liberou tudo, já virou um hábito, tem que ter cuidado. Ela inclusive estava, né, na palestra que eu dei para os adolescentes sobre namoro, em que eu comecei a palestra falando que ia destruir o sonho de muitos adolescentes naquele dia, que namoro não era pra eles não era a hora, né, ela estava lá, então... Ela já tá ligada. Ouviu já. algumas coisas. Muito bom. Pastor, eu quero ler o livro de Cantares 2, versículo 3 a 7. Vou tentar ler bem rapidinho. E aqui fala qual que é o momento mais adequado, né, de atiçar e despertar o desejo, né, Se do você tá com relacionamento. Se você não entendeu nada até agora, agora é a hora. Agora é a hora, gente, para fechar, hein? Qual a maneira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muita sua sombra e debaixo dela me assento, e o meu fruto é doce ao meu paladar. Leva minha sala do banquete e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor, até que este o queira. Cânticos 2, versículos 3 a 7. E aí, qual é a hora, né, de atiçar, de despertar o desejo em alguém, pastor? Qual é a hora certa? Depois que disse sim, depois que casou, né? Depois que assumiu os votos diante do povo e diante de Deus, né? Tem espaço para tudo, tem época para tudo. E aqui eu não estou falando de forma alguma, tá? Para você se relacionar com uma pessoa que você não se sinta atraído sexualmente. O ponto não é esse. Por isso que o relacionamento a gente tem que tomar cuidado. E por isso que eu entendo que o relacionamento tem que durar pouco tempo antes de casar, tá certo? Se você está enrolando para casar, temos alguns pontos a serem pensados. Será que eu não comecei a me relacionar cedo demais? Será que eu não estou enrolando demais? Será que eu não estou com medo de assumir compromisso? Então, assim, esses estímulos, eles devem acontecer dentro de uma relação já conjugal, dentro do matrimônio, né? E eu creio que a resposta é essa, assim, de forma simples, né? É dentro do casamento. Você não tem que ficar estimulando enquanto você namora a que a outra pessoa se sinta atiçada sexualmente, tá certo? Aí você tá precisando tomar uns tapas na orelha aí para ficar ligeiro, né? Para acordar, para ver se acorda desse sono espiritual aí. Olha, eu confesso que eu queria ter tido essa orientação antes, mas a gente entende que, né, também Deus é soberano em tudo. Eu acho que o ponto importante é o seguinte, né?
cada um tem uma história. Existe o que é certo. Eu não estou negociando o que é certo. Eu estou falando para você agora que está falando assim, pastor, eu estou vivendo errado. Eu estou fazendo errado. A minha vida, a passada, foi cheia de coisa. O ponto é o seguinte, a graça de Deus, ela é suficiente para alcançar, te libertar e transformar a sua vida. Ele vai... A gente tem que lembrar lá que Romanos 8 diz que nenhuma condenação há àqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se você está em Cristo Jesus, as marcas do passado, por mais que você ainda em algumas vezes lembre disso, o ponto é que elas foram perdoadas. O ponto é que elas não mais devem te perseguir, não mais devem te condenar. A condenação foi cumprida em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo, existe graça disponível para você, para que você busque uma vida de santidade daqui para frente, para que você se arrependa dos seus pecados no tempo presente, e para que você busque viver de uma maneira que agrade a Deus daqui em diante. Então o ponto é que você tem que ficar atento para você não ficar se vitimizando, se martirizando, porque quem foi vítima foi Cristo Jesus. E Ele se fez de vítima voluntariamente. Para que a graça estivesse disponível para mim e para você. Para que a graça estivesse ao nosso alcance, para que ela nos alcançasse, para que ela nos transformasse, para que ela removesse as nossas dores e para que ela nos conduza à salvação. Então, existe esperança para você. Agora, você precisa se arrepender, você precisa mudar de vida. Existem aspectos práticos a serem, passos práticos a serem tomados, aspectos práticos na sua vida que precisam ser mudados. E isso você vai conseguir através da graça de Deus derramada em sua vida, através da habitação do Espírito, que transforma, conduz o seu coração. Muito bom. Excelente palavra. Eu queria finalizar, então, a nossa conversa com um vídeo do reverendo Hernandes, rapidinho, que ele fala de forma prática ali, bem no comecinho, né, como que deve ser pautado esse relacionamento para você, pai, você, mãe, você que está querendo ter um relacionamento agora, quais os detalhes que você deve ter para chegar nesse momento aqui do casamento. Bom, é muito importante você compreender isso. O namoro é uma preparação para o casamento. Um namoro turbulento, complicado, onde tem briga, onde tem ciúmes, onde tem insegurança, vai ser um ensaio para um casamento trágico. Então, deixa eu dar alguns conselhos aqui. Primeiro, honre seu pai e sua mãe no namoro. Se seu pai, se a sua mãe, se eles forem contra o namoro, não avance nesse namoro. Segundo, veja se essa pessoa que está namorando com você respeita a família dela. Porque quem não respeita pai e mãe, não vai respeitar marido, mulher, relacionamento conjugal. Terceiro, procure saber se essa pessoa de fato ama você. E o que é amar? É cuidar, é ter zelo, é respeitar. Por exemplo, o rapaz que está namorando uma menina e quer prova do amor dessa menina por ele, indo para a cama com ele está mostrando que ele não ama essa menina, quer explorá-la. Quarto lugar, se o namoro é um namoro harmonioso, se depois que começou a namorar, tem mais brilho nos olhos, mais sorriso no rosto, mais alegria no coração. Se no namoro tem briga, tem ciúme, tem possessividade, termina um telefonema chorando e parece que a vida ficou pior, é hora de terminar esse namoro. Porque o casamento não é uma varinha de condão que muda ninguém. Ainda, é necessário você perceber se essa pessoa ela é romântica com a vida ou se ela tem os pés no chão. Porque há pessoas que começam a namorar, tem tantos sonhos, tem tantos projetos, ela constrói o projeto de um arranha-céu, mas constrói um galinheiro, porque não gosta de trabalhar, não tem garra, não tem sonho, não tem projeto, é preguiçoso, não demonstra qualquer atitude de uma pessoa que tem a coragem para enfrentar os desafios da vida. Finalmente, se certifique de que essa pessoa tenha temor de Deus.
se essa pessoa está pronta a construir um lar debaixo da bênção de Deus. Eu acho que se você, jovem, observar esses princípios, esses preceitos, você tem então uma grande possibilidade de, com oração e esforço, construir um lar feliz. Excelente palavra essa também do reverendo Hernandes, fechou com chave de ouro, né, tudo que nós falamos sobre sexualidade, alinhando tudo isso que o pastor Leonardo trouxe para nós, e claro, com o objetivo central que é esse, né, o namoro para um casamento, que também o reverendo Hernandes finalizou, acho que fica completo. Gente, o Sempre Juntos fica por aqui, mas eu quero lembrar que amanhã, dia 10, estreia o canal novo IPP Play, isso mesmo, gente, lá você vai poder maratonar todos os seus programas preferidos, inclusive, gente, para quem sempre pediu, Sempre Juntos estará lá na íntegra, todos os programas, então você pode ir lá e se deliciar com toda a programação, tá? Não só do Sempre Juntos, mas todos da IPP TV. Então já aproveite amanhã e se inscreva, IPP Play. O IPP, né, IP Pinheiros, que é esse, vai continuar com as pregações e os cultos, claro, né, as mensagens, e com a programação ao vivo da IPP TV. Mas vai lá, IPP Play, amanhã, já se inscreva e tenha acesso a todo o conteúdo. Nós ficamos por aqui, mas você fica agora com ela, gente. Com Letícia Minervini e Paula Reis no Diário de Eva. Tchau!